Então, a minha saudação a todos. Estamos aqui hoje, então, a nossa live aqui da segunda-feira, onde vamos fazer um regado das mensagens, né, que foi uma mesma mensagem que foi liberada. O encontro micro-regional começou, então, lá no culto de recepção, na sexta, continuou depois no sábado, né, e finalizou o culto mundial de ontem à noite. O tema foi, então, sentir, ser e ter. Sentir, ser e ter, né? 3 palavras aí que vão falar sobre nós, sobre o homem, né? Sobre como é que ele foi influenciado, as consequências da queda, né? O homem foi criado, Deus fez ele para... Está chegando o irmão aqui. Sullivan. Vamos cumprimentar o irmãozinho aqui que está chegando. Bem-vindo, irmão Sullivan. Deus abençoe, meu irmão. Então, Deus fez o homem, né, para ele, né? Criou o ser humano para servir a ele. E a gente sabe que Satanás usurpou, enganou o homem, né? Então, vamos ver toda essa influência ali que houve, né? Toda a corrupção que houve com o ser humano nesse sentido, sentir o ter, sentir o ser e o ter, né? E como o homem está restaurando, como Deus está restaurando o homem. Amém? Então, Deus abençoe, meu irmão Sullivan, em nome de Jesus. Mas então, vamos começar fazendo uma leitura lá no livro de Gênesis, capítulo 3. Vamos ler aqui do 1 ao 6. Aqui mostra como tudo aconteceu, né? Amém? Gênesis 3, do 1 ao 6. Como começaram os nossos problemas, problema do ser humano. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis? Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis, conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto, e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Amém, meus irmãos? Então, saudar a irmã Francinete, seja bem-vinda, minha irmã. A irmã está chegando aqui também, na nossa live de hoje. Mas, então, pedir para a Nora fazer a oração inicial, logo após vamos estar ouvindo 2 cânticos, depois também um Nutrivídeo falando sobre o assunto de hoje. Amém. Amado Deus, amado Pai, em nome de Jesus, Senhor, queremos nesse momento, Senhor, te convidar, Senhor, ser tu entronizado agora na nossa mente, Senhor, no nosso coração. Vem, Senhor Jesus, estar nesse momento, entrando, Senhor Jesus, levando cativo cada pensamento nosso, a autoridade do Cristo Jesus em nós. Queremos, ó Senhor, entregar a Ti o comando da nossa mente, da nossa vontade, das nossas emoções, Senhor. Queremos ser guiados pelo Teu Santo Espírito, Senhor. A palavra diz, Senhor, que os filhos de Deus, eles são guiados pelo Espírito de Deus. Nós queremos ser guiados pelo Teu Santo Espírito. Te louvamos e te agradecemos, Senhor, e clamamos, completa a Tua obra em nós. Amém, graças a Deus. Amém, meus irmãos. Então, louvamos ao Senhor. Amém. Se dispensa para ser a nossa vida. É o nosso conteúdo e nós o seu vaso. Ele deve ser a nossa expressão, para que Cristo Jesus estabeleça o reino na terra. Se
pensou para ser a nossa vida. É o nosso conteúdo e nós o seu vaso. Ele deve ser a nossa expressão, para que Cristo Jesus estabeleça o reino na terra. Essa é a vontade planificada por Deus. Não endureça o teu coração. Essa é a vontade planificada por Deus. Não endureça o teu coração. A vontade humana é oposição ao plano do Senhor. Livre-se dela, livre-se dela. A vontade humana é oposição ao plano do Senhor. Livre-se dela, livre-se dela. Não lute contra o Senhor. A vontade humana é oposição ao plano do Senhor. Livre-se dela, livre-se dela. A vontade humana é oposição ao plano do Senhor. Livre-se dela, livre-se dela. Não lute contra o Senhor. Não lute contra o Senhor. Não lute contra o Senhor. Precisamos ficar percebidos, né, irmãos? É tão difícil às vezes nós estarmos sempre vigilantes. Às vezes nós estamos descansando na carne, na alma. E em momentos a gente desperta para buscar o Espírito quando a gente está mais atribulado. Mas o Senhor pede para que nós venhamos estar sempre em contato, busca constantemente. Por isso ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, Filho do Homem virá. Por isso ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Se o Pai soubesse quando viria o ladrão, não deixaria que sua casa arrombasse. Então vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Se o Pai soubesse quando viria o ladrão, não deixaria que sua casa arrombasse. Por isso ficai também vós apercebidos,
Filho do Homem virá. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Se o Pai soubesse quando viria o ladrão, não deixaria que sua casa arrombasse. Então vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Se o Pai soubesse quando viria o ladrão, não deixaria que sua casa arrombasse. Por isso ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Por isso ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Vigiai, porque não sabeis o dia e nem a hora. Amém. Que Deus esteja abençoando os irmãos. E a palavra para hoje está em 1 João, na primeira carta de João. Vamos abrir primeira carta de João, capítulo 2. Primeira carta de João, capítulo 2, verso 15. Nós vamos ler 15, 16 e 17. Vamos abrir a palavra aí e vamos orar, ler, para nos alimentarmos com esses versículos nessas primeiras horas da manhã. Vamos ler 1 João 2, 15, 16 e 17. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Amém? O que Deus, quando fala a palavra mundo, não fala da sua criação material maravilhosa que Ele fez para o sustento físico do homem, psicológico do homem? Não. O Senhor não fala da sua criação. O Senhor está falando de uma administração trevosa que existe neste mundo, neste planeta. O Senhor fala do sistema que foi implementado e estabelecido para saciar a carne e a vida da alma do homem. É isso que o Senhor está falando, porque Satanás perverteu tudo o que Deus criou como sistema, desde a sua parte íntima nossa, das pessoas, e teve que fazer programas naturais que viesse a agradar essa natureza caída e corrupta que tínhamos antes de chegar a Jesus. Mesmo depois de uma conversão real, de nascer da água e do Espírito, ainda temos grande dificuldade de operar um desligamento dessas coisas. Porque o mundo e seu sistema corrompido tem muitos entretenimentos para a vida da alma e para a carne. Ela foi totalmente construída, estabelecida para agradar a carne de cada um de nós, para agradar o ego
de cada um de nós. E os ídolos do lar que compõem a nossa carne, que constituem a nossa natureza pecaminosa, que ainda se manifesta periodicamente em cada um de nós, ela ama esse sistema, gosta das programações desse sistema, se sacia com esse sistema, se alegra com esse sistema. Portanto, o homem natural gosta, ama o mundo. Por quê? Quando ele se envolve com o mundo, aqueles ídolos do lar, eles são supridos com esses manjares que são verdadeiras mesas contaminadas de Satanás para manter o velho homem por mais tempo em evidência na nossa alma. Quero dizer aos irmãos que, mesmo depois de convertidos a Cristo e depois de conhecer a verdade do Evangelho do Reino, nós todos temos grande dificuldade de estar desligado dessas coisas horrendas que hoje já conhecemos. E quero dizer aos irmãos que isso ainda tem sido uma grande pedra de tropeço para muitos na igreja. Eles não conseguem se desvincular do mundo. Eles têm que agradar os ídolos do lar. Por isso que eles têm para ir para o mundo. E isso distrai a pessoa de um processo de consagração, de colocar sua atenção em Cristo Jesus, de colocar os cuidados em Cristo Jesus e no reino de Deus. Porque isso afasta, esfria, rouba a nossa fé. Sempre que uma pessoa deseja agradar a Deus e aos ídolos simultaneamente, na verdade ela não está agradando a Deus, ela está ainda atuando, agindo, operando para saciar os ídolos do coração. E, obviamente, essa pessoa terá grande dificuldade de santificação crescente, essa pessoa terá grande dificuldade de entregar o seu coração para o uso exclusivo do Espírito. E ele terá muitas dificuldades de atingir aquele maravilhoso estágio da glorificação agora na segunda vinda de Jesus. Então o mundo é algo que precisa ser cuidado, precisa de tratamento dentro do nosso coração para cortar todos os vínculos, é necessário desapego, é necessário muita coragem, é necessário muito esforço para você tomar uma decisão de deixar os ídolos morrer de fome. Porque se você não vai saciá-los, eles morrem. É necessário uma decisão de fazer eles morrer de fome. Porque você não tem outra maneira de matar os ídolos do lar, os ídolos do coração, se você não negar a comida para eles. Entendem? É bem simples de entender. Na verdade, Deus te deu todos os atributos e aparatos necessários para você conseguir tal condição maravilhosa. É óbvio que quando você tomar tal decisão, terá sofrimentos, aflições no coração, sim. Por um período, sim. Mas é findável. Esse sofrimento, essas aflições são findáveis. Olha, Deus diz que no mundo só tem a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Nada isso sacia o novo homem. Tudo isso é pronto para saciar a nossa carne, o nosso ego e mais nada. E veja bem que no 17, Deus explica muito bem, aqui no verso 17, que depois que nos convertemos e temos a luz do Evangelho do Reino, olha o que Deus diz. O mundo termina, o sistema termina, os manjares terminam,
as ofertas de Satanás terminam, o sistema de alimentação de Satanás termina, tudo é findável, tudo vai terminar. Daqui a pouco, o mundo passa, mas Deus não passa. Deus é eterno para ti. E depois ele diz, o mundo passa bem como a sua concupiscência. Então tudo que é do mundo sistemático de Satanás também desaparece. E aí? Aquele, porém, que faz a vontade de Deus. Então estamos aqui na casa de Deus com o propósito de fazer a vontade de Deus. Mudou o nosso fazer. Quando nós estávamos no mundo, o nosso fazer era voltado para saciar os ídolos do coração. Hoje estamos na igreja. Hoje estamos no reino de Deus. Pela graça maravilhosa de Deus estamos aqui. Porque isso é uma coisa assim inexplicável de maravilhoso, estarmos no reino de Deus. Mas nosso coração está contristado, porque não pode mais tocar a comida dos ídolos. O nosso coração está apertado, porque não conseguimos mais nem pensar em deixar de ter um aproveitamento dessas ofertas da mesa satânica. Aí a pessoa fica triste, desmotivada, sem objetivo dentro da igreja, fica perdida, porque não pode mais participar dessa mesa dos demônios. Mas dê glórias a Deus, irmãos, por isso que você não participa mais dessas coisas mortais. Mas Deus te deu vida e abundância aqui dentro, e comida que não acaba mais, para esclarecer teu intelecto, tua mente, mostrar a maravilha da proposta divina. Comece a agradecer a Deus e comece a fazer a vontade de Deus. A fazer a vontade de Deus, que nada mais é do que colocar em prática o evangelho que você conhece. É só isso. Não tem mistério. Tu sofre. Se tu não negar a vida da alma, tu está sofrendo igual. Então aproveita o sofrimento e já nega também a vida da alma. Porque se você lutar para não negar, vai sofrer também. Então já aproveita um sofrimento só e diz, adeus ídolos. Dá adeus para eles. Nem que eles queiram tomar parte dessa promessa, não terão mais. Porque os ídolos vão para o lago de fogo. Só dá tchau para eles. Amém? Amém, meus irmãos. Então, saudar a irmã Elizabeth, que entrou agora a última entrada. Seja bem-vinda, minha irmã, a paz do Senhor. E já estava aqui também o irmão Sullivan e a nossa irmã Francinete. Deus abençoe, meus irmãos, cada um de vocês. Então, hoje, estamos fazendo um regar aqui da mensagem do Encontro Microrregional de Rondonópolis, né? Amém? Que aconteceu nesse último fim de semana, né? Começou na sexta com o culto de recepção e depois o encontro foi no sábado, né? Foi 15h30, um pouco mais tarde, e o culto mundial também falou sobre o mesmo tema, que é sentir, ser e ter. Sentir, ser e ter, né? E, na verdade, vai falar sobre o homem, o ser humano que Deus criou e a intenção de Deus, o que aconteceu com o homem, ele foi prejudicado, aquele ser que Deus criou foi prejudicado, e o processo de restauração que está sendo feito em nós, para nós voltarmos ao princípio, à vontade do Senhor. Amém? Então, sentir, ser e ter. O sentir envolve, então, corpo, nossa carne, dá para dizer, né? O sentir, que Deus criou para contatar o mundo e para ser uma expressão de Deus, né? Um instrumento de Deus. Seria, então, o corpo, sentir. O ser seria o próprio homem, a alma, né? Amém? E o ter envolve, então, o possuir no sentido de poder, de segurança, representando, então, o espírito, que Deus, então, através do espírito, seria a proteção do homem, né?
Mas a gente sabe o que aconteceu lá no Éden. Nós fizemos uma leitura aqui no início. A gente viu que Satanás enganou, então, o homem através de Eva ali, fazendo, então, desobedecer a Deus, né? Então, o que aconteceu ali? A hora que houve a desobediência, Satanás, então, teve, então, legalidade, então, para liberar uma natureza caída no homem. Nós vamos ver agora como tudo isso aconteceu. Vamos ver lá, então, Gênesis 3, vamos ler o versículos 5 e 6. Vamos procurar ver também, identificar o sentir, ser e ter, que foi o tema do encontro. Então, aqui Satanás conversando com Eva. Né? Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, a árvore do conhecimento do bem e do mal, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis. Olha aquele mentindo, né? Que o homem seria como Deus, conhecedores do bem e do mal. Né? Então, a primeira coisa, ele enganou o homem. Né? Agora, vamos ver esse versículo 6 aqui. Vamos procurar agora identificar esses 3 elementos aí. Então, vendo a mulher que a árvore era boa para se comer. Então, a primeira coisa, ela olhou e ela viu que a árvore era boa para se comer. Então, esse comer envolve o quê? Envolve o sentir. Envolve a carne, né? A lascívia. Agora, continuando lendo ali, então, agradável aos olhos. Então, aqui representava a alma, o próprio homem, né? Aquilo agradava a ele, era agradável à alma do homem, né? E árvore desejável para dar entendimento. A gente tem que ver esse entendimento que ele ia receber, no sentido de ser igual a Deus, né? Então, o homem seria Deus, o que Satanás falou para eles, né? O dia que tu comer dessa árvore, tu vai ser que nem Deus, sereis que nem Deus, né? Então, o diabo enganou o homem. Na verdade, aconteceu o quê? Que, como houve o pecado, Satanás teve legalidade, né? Deu legalidade aos demônios para que entrasse na carne do homem. Entrou na carne do homem, né? Então, esses seres desejam, então, ser saciados. Aí está a lascívia, está a concupiscência da carne, né? Seria, então, o sentir. Todo o sentir do homem, então, aquilo ali, então, ele, na verdade, vai estar suprindo trevas, né? Amém? Então, né, ali, então, ali, o agradável aos olhos representa que foi criado o ego, essa entidade chamada ego. E, em vez de Deus comandar o homem ali, né, o próprio homem se colocou como Deus. Na verdade quem realmente passou a comandar o homem foi a carne. A alma do homem começou a ser comandada pela carne. E o projeto de Deus é que o homem fosse comandado pelo Espírito, ou seja, ele ia receber de Deus a natureza de Deus se comesse da árvore da vida. Ele comeu da árvore que não podia comer. Né? Então, deu todo esse estrago no homem. Quer dizer, o homem se tornou carnal. Né? O homem se tornou carnal. Vamos fazer agora uma comparação, olhando lá 1 João 2, a partir do 15. O João 2,15 dá para a gente comparar, relacionando com esse versículo aí, né, de Gênesis, capítulo 3. Então, o Espírito de Deus falando através do apóstolo João aqui, né? Não ameis o mundo. Então, esse mundo que ele diz para não amar é o mundo caído, é o sistema criado por Satanás. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Quer dizer, tu não pode ser suprido por coisas, o sentir do homem aqui, né? Não pode ser suprido pelas coisas do mundo. Foi o que Satanás fez com o homem aqui, né? À medida que ele se tornou carnal. O que ele fala aqui? Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. E olha aqui, vamos ver agora o versículo 16, que é importante. Vamos procurar relacionar lá, então, com Gênesis 3, 5 e 6. Ali, ó. Porque tudo que há no mundo, primeira coisa, concupiscência da carne, né? Concupiscência da carne. O que dá para a gente relacionar aqui? Com o sentir, né? O sentir do homem. O homem se tornou carnal.
dirigido pela carne. Então, concupiscência quer dizer desejos desenfreados, né? Ou, em vez de ser suprido por Deus, passou a ser suprido pela carne, lascívia, né? Coisas ou pessoas, né? Então, envolve a lascívia. Então, a concupiscência da carne, a gente pode associar lá, então, com o sentir. A mulher olhou e disse que a árvore era, aliás, que era agradável aos olhos, né? Amém? Então, o segundo elemento, concupiscência dos olhos. O que ela falou ali, né? Então, vamos ver de novo lá, vamos voltar para Gênesis 3, só para a gente poder relacionar. Vamos ver a concupiscência dos olhos ali, que é o Gênesis 3:6. Vamos ver ali. Ó, a árvore, então, era boa para se comer. Então, aqui está a primeira parte. A segunda, agradável aos olhos. Então, concupiscência dos olhos. E agora, desejável para dar entendimento. Vamos lá, então, voltamos de novo lá, então, para 1 João 2,15. 2,16, né? Ó, tudo que é concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, e a terceira, soberba da vida. Soberba da vida. É o terceiro elemento aqui, que tem a ver com o ter, com o possuir. Então, aqui, o Espírito falava, através de João, que, né, não procede do Pai. Tudo isso não procede de Deus, mas procede do mundo. No versículo 17, ora, o mundo passa, bem como sua concupiscência, os seus desejos desenfreados, né? Tudo vai passar. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus. Então, nós somos chamados para quê? Não para fazer a vontade da carne, que a carne representa Satanás, né? Mas para fazer a vontade de Deus. Aquele que faz a vontade de Deus permanece eternamente, né? Vamos ver aqui só para testificar que o homem deixou de ser imagem e semelhança de Deus e se tornou carnal. Vamos ver aqui Gênesis 5:3. Primeiro tinha nascido Caim e Abel. Caim matou Abel, né? Então, Adão teve um terceiro filho. Vamos ver o que aconteceu aqui. Então, viveu Adão 130 anos e gerou um filho. Olha o que aconteceu com esse filho. A sua semelhança conforme a sua imagem. Ele chamou Sete. Então, Sete não era mais imagem e semelhança de Deus, mas era imagem e semelhança de Adão. Ou seja, quando houve a queda, o homem se tornou carnal, né? A gente sabe que o resgate veio através de Jesus Cristo. Amém? Vamos ver aqui. Agora vamos passar por uma passagem que Jesus, antes de iniciar o seu ministério, ele teve que ser provado desses mesmos pontos que o homem foi provado, através de Eva, né? Vamos ver, então, Gênesis 4, vamos ver a partir do 1 aqui. Jesus, logo após o batismo, conta que ele foi para o deserto. Então, vamos ver direitinho aqui os três pontos que ele foi provado. Então, olha o que diz Mateus 4:1. A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Então, Jesus vai ser tentado nas três áreas, né, que o homem foi tentado, lá em Gênesis. Então, versículo 2, e depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome, né? Então, aqui o primeiro sentido do homem, né? Ele teve fome. Ele estava necessitando da alimento. Aí o que aconteceu? Veio o tentador, no versículo 3. Chega aqui o tentador, então. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse. Então o homem vai ser tentado na área do sentir, né, que é a parte da carne. O tentador, aproximando, lhe disse: se és filho de Deus, manda estas pedras se transformarem em pães, né? Então, o que Satanás falava? Tu é filho de Deus, está com fome, manda essas pedras se transformarem em pães. Então, aqui ele estava sendo provado naquela primeira área, que é o sentir. Versículo 4, Jesus, porém, respondeu, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então,
Primeira prova, Jesus foi tentado na parte lascívia, na parte da carne. Primeira prova que Jesus, então, sofreu e Jesus venceu. Notem que ali Jesus se sujeitou a Deus, né? É o que diz a palavra, resistiu ao diabo. Então está escrito não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Segunda tentação de Jesus, né? Agora na parte do ser. Então o diabo levou a cidade santa, colocou sobre o pináculo do templo. Ele disse, se és filho de Deus, atira-te debaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito, que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Então, aqui, vamos olhar primeiro para os 6 aqui. Olha no que ele estava sendo tentado, né? A parte da alma dele. A primeira parte foi a carne, né? Agora, a alma estava sendo provada, né? Tu é filho de Deus, né? Então, te atira daqui, né? Todos vão ver que tu é filho, como tu é filho de Deus, que Deus vai mandar, né? Aos anjos ordenará teu respeito que te guardem, e eles te terão nas mãos. Então, os anjos virão para te salvar. Então, Jesus foi tentado agora no ser, que seria a alma, né? A resposta de Jesus, versículo 7. Respondeu-lhe Jesus, também está escrito. Olha que Satanás tinha usado a palavra de Deus para tentar Jesus, né? Então, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Né? A palavra de Deus é redondinha. Amém? Satanás usou um versículo lá para querer enganar Jesus. Mas Jesus, a gente tem que olhar sempre a palavra como um todo, não podemos olhar um versículo isolado, né? O texto e o contexto. Então, Jesus respondeu, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Então, segunda prova de Jesus. Agora, a terceira prova de Jesus, que foi na área do espírito, o ter, né? Olha aqui, que esse ter envolve o poder, esse sentido de segurança. Hoje, o homem, muita gente, nesse lugar, coloca o dinheiro. Então, ó, levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, né? Então, olha aqui, ele disse, versículo 9, tudo isso te darei, se prostrados me adorares, né? Então, olha a tentação que Jesus foi colocado, né? Mostrou os reinos do mundo e a glória do mundo. Olha que tentação terrível aqui, né? Se Jesus caísse nisso, né, irmão? E Jesus respondeu, Satanás falou, tudo isso te darei se prostrado me adorar. Quando ele tinha que adorar as trevas. Misericórdia que muitas pessoas fazem isso, né, irmãos? São capazes de adorar as trevas para ter, né? Amém? Porque o engano de Satanás, que a pessoa, através do dinheiro, das posses, ele mostra, ele coloca que aquela ali seria a segurança para essas pessoas, né? Olha o que Jesus respondeu aqui no 10. Então, Jesus lhe ordenou, olha aqui, né? Jesus nem respondeu, ele ordenou, retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto, amém? Então, Jesus passou 3 provas, corpo, alma, espírito, né? Então, ao Senhor teu Deus, só ele dará culto, quem tem que mandar e comandar, quem tem que ser adorado é Deus. As 3 provas que Jesus passou antes de iniciar o ministério dele. Jesus rodasse nessas provas, foi a mesma que o Adão caiu lá através da Eva, né? Jesus tinha que ser tentado, senão ele não ia nem poder iniciar o ministério. Aí o versículo 11, versículo 11, com isto o deixou o diabo, e eis que vieram os anjos e o serviram. Amém? Então a gente vê aqui que Jesus, antes de iniciar o ministério, foi provado. Amém? Né? E hoje nós também, Deus também trabalha o coração de cada um de nós. Deus está trabalhando em nós também. Ele quer nos tirar do domínio das trevas, e nós voltar novamente à dependência de Deus, à dependência do Espírito. Amém? Então, vamos ler mais uma passagem que traz também
bastante clareza sobre isso. Vamos ver agora 1 Coríntios 15, 45. Né? Aqui vai mostrar como é que Deus está fazendo todo esse trabalho de restauração do homem. Né? O que diz aqui? Porque assim está escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. Então, o primeiro homem, Adão, foi alma vivente. O último Adão, quem é o último Adão? Jesus Cristo. Porém, é espírito vivificante. Amém? Então, hoje é a hora que eu aceito Jesus como Senhor e Salvador, né? O espírito vivificante entra em mim. O Espírito Santo entra em mim. E o processo de restauração começa em mim. Amém? Vamos ver agora 1 Coríntios 6, 19. Que fala assim: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, que não sois de vós mesmos? Né? Então, a hora que eu recebo o Espírito de Deus, que eu aceito Jesus como Senhor e Salvador, a obra de restauração de Deus começa em mim, lá no Espírito. Amém? E começa uma batalha dentro de nós. Vamos ver como é que é essa batalha em Gálatas 5, vamos ver, Gálatas 5, 16 e 17. Fala assim: digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Amém? Então, hoje em nós que temos o Espírito de Deus, né, que já recebemos, então, a regeneração, tem uma batalha. Né? A carne, onde está a natureza velha e caída, milita contra o Espírito, onde está Deus. Né? Está ali Deus, está a nova natureza, o Espírito de Deus está ali. Carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si. Essa batalha ainda tem em nós. Quem vai vencer é aquele que vai se alimentar mais. Amém? Eu tenho que estar me alimentando da palavra para dar a vitória, então, para o Espírito. E minha alma ser restaurada ao que Deus queria lá no início, e que Satanás, né, fez um atrapalho. Mas Deus já tinha uma obra de restauração para nós homens, né? E o 16 fala ali, então, o que eu tenho que fazer para ter vitória? Andar no Espírito, né? Andar no Espírito, e não satisfazer a concupiscência da carne, né? Os desejos da carne. Amém? Então, hoje fizemos, então, aqui um regalo em cima da mensagem sentir, ser e ter, né? Falando sobre o processo de restauração que Deus está fazendo em nós, né? Amém? E eu recomendo para vocês, assistam, então, a mensagem, desde a primeira mensagem. A primeira mensagem foi lá no culto de recepção, depois teve mensagem também no encontro, que foi sábado, e assistam também o culto mundial de ontem. Então, assistir essas 3 mensagens, tu vai ter uma visão sobre todo esse processo aí de restauração que Deus está fazendo em nós. Amém? Mas é isso aí. Então, abri agora para vocês. Agora, irmão, se alguém quiser, eu sempre abro um momento para vocês. Se alguém quiser compartilhar algo. Amém? Amém, irmão. Amém, meu irmão. Tudo bem contigo? Joséito, Jacobina, tudo bem? Tudo bem, meu irmão? Deus abençoe, irmão. Rapaz, satisfação falar com vocês mais uma vez. Igualmente. Esse dia eu nunca mais participei. Andei numas tempestades aí, mas é como na palavra diz, né? Deus, eu estou no barco, Jesus está no barco comigo, e jamais esse barco vai afundar, porque Deus está comigo, amém? Amém. Amém, meu irmão. Isso aí é importante. O que eu entendi aí, pelo pouco que eu ouvi aqui, Amém. Que estava com a Elizabeth, que a gente temos que andar no Espírito. Andando no Espírito, nós estamos com Jesus, para que não podemos ficar na carne.
porque a gente na carne, a gente fica contra o espírito, não é isso? E, portanto, para estar no espírito, a gente tem que estar buscando a Deus, comendo a palavra dia e noite, para que não tropece, que nem andei tropeçando, e peço aos irmãos que orem por mim, que eu não fique mais tropeçando, porque são 14 anos que eu, graças a Deus, eu conheci a verdade, e a verdade vos libertará, né? E eu quero ser liberto pela verdade. Mas para mim conseguir essa verdade, eu tenho que buscar, tenho que estar no espírito e não na carne. Peço perdão a Deus, em primeiro lugar, pelas minhas falhas. Nós somos, todos nós falhamos. Quem é santo é Jesus. Mas eu não quero estar, não sou 100%, mas eu quero errar menos. Na realidade, eu não quero nem errar, mas quando eu errar menos. E peço só perdão a meu Deus, em primeiro lugar, meu Pai, a meus irmãos que são vocês. E o que eu entendi foi isso, andar pelo Espírito. Possamos estar forte, e é forte do Espírito e fraco da carne. Amém? Amém, meu irmão. Amém. Glória a Deus pela tua vida, irmão. Amém. Muito obrigado. Continua perseverando que Deus dá a vitória, irmão. Tenho certeza que Amém. Deus dá a plena vitória. Em nome de Jesus. Amém? Mais alguém? Amém. A Nora, então. Então, vamos abrir, então, ainda aqui no Andar no Espírito, né? Gálatas 5, versículo 24. Então, aqui diz assim: os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Isso aqui envolve o que diz lá em Mateus 16, 24. Então, vou pedir para o Cristo abrir também o Mateus 16, 24. Então, diz assim: então, disse Jesus a seus discípulos, se alguém quer vir após mim, então você quer me seguir? Primeira coisa, a si mesmo se negue. Então, nega a tua carne, os desejos da carne, crucifica os desejos da carne, diz não para eles, nega eles, né? Tome a sua cruz, quer dizer, o que é o tomar a cruz? É eu abandonar a minha vontade e fazer a vontade de Jesus, fazer a vontade de Deus, né? Então, quando eu vejo que a minha vontade vai contra a vontade de Deus, eu deixo de fazer a minha vontade e escolho fazer a vontade de Deus. Isso aí é tomar a cruz. E siga-me, e anda depois de mim, né? Então, eu tenho que seguir Jesus. Aquilo que Jesus faz, eu tenho que fazer. O que Jesus não faz, eu não faço. Eu tenho que seguir ele. Ele é o meu modelo, né? Então, a gente precisa seguir Jesus. E como é que eu faço isso, né? Então, a gente foi falado aqui sobre o se alimentar da palavra, né? Jesus disse, né, lá em João 6,57, quem de mim se alimenta, por mim viverá, né? Então, eu tenho que me alimentar de Jesus, eu tenho que ir para a palavra, meditar na palavra, ler a palavra, praticar aquilo que a palavra diz, né? Vamos abrir também em Colossenses 3, do 1 ao 4. Então, diz assim: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo. Quando que a gente foi ressuscitado com Cristo? Quando a gente se batizou, a gente desceu as águas, morreu para o mundo, para a vida velha e caída. Quando a gente saiu das águas, ressuscitamos com Cristo, né? E fomos levados com ele para as regiões celestes, né? Então, nós nos tornamos de terrenos, né, para celestiais no nosso espírito humano, né? Agora, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que me alimentar de Cristo. Então, a segunda coisa que diz aqui, ó, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Então, eu tenho que buscar as coisas do alto. Como é que eu faço isso? Através da palavra. Eu tenho que ver o que a palavra diz e praticar. Versículo 2. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Então, eu tenho que cuidar para que eu não fique só envolvida com as coisas da terra, do mundo, o dia inteiro, e começar a pensar nas coisas do alto, nas coisas de Deus, né? Naquilo que a palavra diz, né? Por que Jesus conseguiu vencer Satanás ali nas tentações?
Porque ele estava sempre meditando na palavra, ele estava sempre comendo aquilo que o Pai dava para ele. Né? Então, ele estava cheio do Espírito. Então, nós temos que fazer isso, que as palavras de Jesus são Espírito e são vida. Quando eu me alimento da palavra, eu recebo Espírito e vida. Versículo 3 diz assim, ó, porque morrestes, né? Então, lá no batismo, nós já morremos. E agora a nossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. E aonde que isso acontece? No nosso espírito humano. Então, o nosso espírito humano já está unido com Deus, com o Espírito Santo, né? E essa união do meu espírito humano com o Espírito Santo faz com que eu seja um novo homem. Então, eu deixo de ser um velho homem e passo a ser novo homem. Eu já sou novo homem lá no Espírito. Né? Versículo 4. Quando Cristo, que é a nossa vida, então Cristo ele já está no nosso espírito, né? Ele já está ali como vida. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, ele está no espírito. O que tem que acontecer para ele se manifestar? Ele tem que vir para a minha alma, para a minha mente, a minha vontade e as minhas emoções. E para isso eu tenho que me alimentar da palavra e praticar a palavra, porque aí eu vou ter experiências com Cristo, né? E aí eu vou cada vez mais me encher do Espírito e da vida divina. E aí o que vai acontecer? Vai chegar um ponto que o Cristo começa a se manifestar por meio de nós. No falar, no pensar, no agir, no dia a dia, ele vai começar a poder ter liberdade de nos usar. E nós vamos ser pessoas glorificadas, que vão expressar a glória de Deus. E tremendo isso, né? Então, olha só o que Deus quer para a nossa vida, né? Ele quer que a gente se torne vencedor. Amém? Então, hoje, né, nós temos que buscar a paz, né, e a alegria, não nas coisas do mundo, mas nas coisas celestiais. Não nas coisas terrenas, mas nas celestiais, né, nas que são do alto. Então, vamos abrir Filipenses 4, versículo 7. Diz assim, a paz de Deus que excede todo entendimento. Então, a paz de Deus, ela é muito maior do que a nossa mente pode imaginar. Ela excede a mente, excede o entendimento. Ela é algo muito maior do que a nossa mente. A gente não consegue abranger tudo que é a paz de Deus. Guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Então, quando eu busco as coisas de Deus, eu oro, eu medito, né? Eu me encho de vida, o que acontece? A paz de Deus, ela começa a guardar o meu coração, guardar a minha mente. Eu já não ando ansioso, eu já não ando com medo, eu já não ando agitado, né? Eu já não ando mais fraco, eu começo a me fortalecer, né? Agora, versículo 12. O apóstolo Paulo disse assim, tanto sei estar humilhado, como sei ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tem experiência. Então, quando a gente começa a praticar a palavra, a gente começa a ter experiências com Cristo, de ser honrado, de ser humilhado, né? De ter fartura, de passar por fome, de abundância, de escassez, a gente começa a ter experiências. E o versículo 13, ele disse assim, ó, tudo posso naquele que me fortalece. Então, Jesus faz com que a gente possa todas as coisas, né? Versículo 19, ainda no capítulo 4. Diz assim, aí o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Então, tudo aquilo que é necessário, né? Eu vou receber, porque Deus é que vai me suprir através de Cristo. Então, eu preciso estar me alimentando de Deus, das coisas de Deus, comendo a palavra, tendo experiências com a palavra, obedecendo a palavra, porque isso vai me trazer vida, vai me encher do Espírito, né? Vamos lá para Efésios 5:18.
Diz assim, ó, não vos embriagueis com vinho, não se embriague com os prazeres da vida natural, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Então, eu tenho que me encher do Espírito, né? Como é que eu faço isso, né? Através da palavra, através do louvor, através das orações, das ações de graça, né? Tudo isso são coisas que vão me encher do Espírito, né? E quando eu faço isso, eu consigo desfrutar da paz de Deus e da alegria que só Ele pode me dar. Então, ainda dentro, né, da palavra, diz assim, a Filipenses 4:4. Diz assim, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Então, não busca a tua alegria nas coisas do mundo, busca no Senhor. E ele diz 2 vezes, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Mas não nas coisas do mundo, nas coisas do Senhor, né? Então, isso aí é o que vai nos trazer a alegria, né? Porque Deus, ele quer nos restaurar por completo, ele quer nos dar uma alegria, uma satisfação completa nas 3 áreas do homem, né? No espírito, na alma e no corpo. Vamos ver isso lá em 1 Tessalonicenses 5:23. Então, diz assim, o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo. Então, aqui, o que Deus diz? Que primeiro, para mim, ter essa paz, o que eu preciso? Eu preciso ser santificado por Deus em tudo. Eu tenho que permitir que Deus trabalhe nas áreas em que eu ainda estou fraco, em que eu ainda não consegui vencer. Eu tenho que permitir que Ele venha me santificar, me transformar, né? E depois diz assim, ó, e o vosso espírito, alma e corpo sejam considerados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, ele quer trabalhar agora para quando o Senhor voltar, eu estar íntegro e irrepreensível e poder subir com ele como vencedor. Então, é para a minha vitória que Deus quer que eu me consagre, que eu me santifique. Essa obra é quem vai fazer o Espírito, mas eu tenho que entrar em concordância com ele. Eu tenho que buscar, me alimentar, pensar nas coisas do alto, praticar, obedecer. Essa parte é minha. Agora, quem vai fazer a obra dar certo é Deus, né? Mas eu preciso cooperar. Amém? Amém, meus irmãos. Então, essa foi a nossa mensagem de hoje. E lembro sempre a vocês, você que assistiu hoje esse canal pela primeira vez, né? Se inscreve no canal, é importante a inscrição. Quanto mais inscrições, mais o canal se torna significativo, né, para o YouTube, e as mensagens são levadas, então, para mais pessoas. Então, inscrever no canal, gostou da mensagem, curte, deixa um comentário também, o comentário é importante, curte, comenta, compartilha a mensagem também, é importante compartilhar, né, para pessoas que você sente que vão ser edificadas com a mensagem. Compartilhar também é muito importante. Amém, meus irmãos? Mas, então, para finalizar agora, pedir para a Nora fazer a oração final, terminando a nossa live de hoje. Amém? Amém. Amado Deus, amado Pai, em nome de Jesus, Senhor, queremos nesse momento, Senhor, te agradecer por esse momento de comunhão que tivemos contigo, que tivemos com todos aqueles, Senhor, que tu trouxeste, Senhor, para participar dessa live, Senhor, em nome de Jesus. Clamamos também por todos aqueles que ainda vão assistir, Senhor, que ainda vão ser edificados, Senhor, em nome de Jesus, que todos eles, Pai, possam receber a semente viva da tua palavra, Senhor, que eles possam se alimentar de ti, receber do teu espírito, da tua vida, Senhor, e serem transformados, Senhor, para que quando Cristo voltar, sejamos vencedores em Cristo Jesus. Desde já te louvamos, Senhor, e te agradecemos. Amém, graças a Deus. Amém, meus irmãos. Deus abençoe, então, a irmã Elizabeth, o esposo, Janilson, José né? Hildo. José Hildo, desculpe, troquei o nome. José Hildo, Deus abençoe, meu irmão. Em nome de Jesus. Boa noite, irmão. Boa Boa noite. noite, irmão. Vamos, Fica com Deus. Deus abençoe. Amém.
Irmão Obrigado pela Súlio. atenção. Deus abençoe. Vou Deus frequentar abençoe. mais vezes. No Amém. próximo presente, fé em Deus. Amém. Irmão Sullivan Sullivan. e a irmã Francinete. Deus Amém, abençoe, minha irmã. irmãos. Em nome de Jesus. Deus abençoe. Voltamos. Até amanhã a gente está no grupo da irmã também, às 15 horas, né? Amém. Lá em Até mais. Macaíba. Boa Deus noite. abençoe. Amém.